Caros estudantes, caros professores, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal Conversando sobre História para falar hoje sobre um tema que eu gostaria já de ter falado há um tempo atrás. É um tema que eu venho refletindo bastante, que é o tema da escravidão, tá? Mas por que eu gostaria de falar desse tema especificamente? E eu vou fazer aqui uma análise de caráter conceitual para nós compreendermos melhor esse tema, o tema da escravidão. Por que eu gostaria de falar nesse tema? Porque eu vejo muita. Não é dificuldade, mas eu vejo uma certa dificuldade de compreensão dos alunos do ensino médio, e é para eles que eu dedico essa aula aqui, aos alunos do ensino médio, em relação ao tema da escravidão. Porque quando a gente fala em escravidão em sala de aula, a primeira imagem que vem à cabeça, né, seja dos alunos, seja de alguma pessoa aqui no Brasil, é os negros, né? Os povos africanos. Falou em escravidão, é automático, escravidão africana, né? Os povos negros. E de certa forma, com muita razão, porque a escravidão negra no Brasil, ela deixou marcas muito profundas, que são sentidas até os dias de hoje, né? E foi um processo extremamente violento e que durou séculos. Então é compreensível que quando se fala em escravidão, a gente logo se lembre de uma grande referência em escravidão por tudo isso que eu falei. Mas ao mesmo tempo que tem fundamento essa perspectiva, ela nos, ela nos cria algumas dificuldades para perceber outros meandros. Tá? E é isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, a respeito desse conceito. Por quê? Porque se a gente não compreende o conceito, a gente fica sujeito aí a versões negacionistas, a versões fantasiosas e a versões que não correspondem com a realidade histórica. Então eu preparei aqui um materialzinho, eu vou utilizar como uma referenciazinha aqui, parte daquilo que eu quero falar é esse dicionário aqui, que eu gosto muito, Dicionário de Conceitos Históricos, tá? Da Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva, da editora Contexto. Já está feita a propaganda aqui. Gosto muito ali porque tem um verbete que é escravidão e me ajudou na elaboração dessa conversa. Mas antes de falar propriamente do conceito, eu quero mostrar para vocês aqui um slide que eu preparei, que é esse slide aqui, tá? Que é a Lei número 10.803 de 2003. O que faz essa lei? Né? Lei número 10.803 de 11 de dezembro de 2003. Ela altera a lei 2848 de dezembro de 1940, ou seja, ela altera um artigo do Código Penal, tá? Ela altera um artigo do Código Penal. Eu vou deixar para vocês, para quem tiver interesse, o link da lei na descrição do vídeo. Tá? E assim, eu vou falar da lei um pouco e depois, com o andar da nossa conversa aqui, vocês vão entender por que eu estou começando essa conversa a partir da legislação, tá bom? Então vamos ver aqui. Então o artigo 1, o artigo 149 do Decreto-Lei 2848 de 1940 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga, olha aqui, análoga a de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E aí vem a sanção ali, né? A pena. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local do trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra a criança ou adolescente ou por motivo de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Então essa lei entrou em vigor, essa nova redação da lei, em dezembro de 2003. Bom, o que diz a lei? Situação análoga, tá? Situação parecida de trabalho escravo. Por quê? Porque não existe no Brasil essa condição, do ponto de vista legal, condição de escravo. Então, quando a gente vai pensar a respeito de escravidão, a gente tem que ter um olhar crítico, tá? Fazer uma análise crítica. O que é uma análise crítica? É uma análise crítica não como oposição, tá? Mas é uma análise mais aprofundada, é uma visão mais profunda, que dá conta da complexidade do mundo que a gente vive. É uma análise que se distancia da opinião pessoal, se distancia da questão passional, do sentimento, né? Que indignação, isso. Mas é compreender essas relações. Por quê? Porque a relação de escravo, ela envolve várias questões. Então, aqui na lei que eu li, está relacionada à exploração da mão de obra. A exploração da mão de obra, pode, né? O cara tem uma empresa, uma fazenda ou qualquer outro, um comércio, e aí a pessoa vai lá no comércio e a empresa é no interior, não tem transporte, então ela vai dormir lá nos fundos da empresa, né? Ou daqui a pouco faz um contrato ali para trabalhar 8 horas diárias e trabalha 16, 18 horas, né? Ou trabalha sendo coagida, com alguém armado do lado, alguém fazendo ameaça, né? Alguém que tem uma arma, ou pela violência, ou pelo poderio econômico. Tá? A pessoa tem um comércio e aí o trabalhador vai lá e faz o rancho. Então fica cobrando do trabalhador aquilo, enquanto ele não paga aquela dívida, ele não pode sair dali. Então são várias relações que aparecem aqui vinculadas à exploração para se obter algum ganho. Geralmente aqui a lei dá conta falando sobre trabalho. Então a finalidade do escravo é o trabalho. Agora o que eu estou dizendo aqui é que não é apenas isso. Tá? Então hoje essa condição análoga à escravidão ela envolve outros vários crimes. Que crime, por exemplo? Cárcere privado. Né? Se eu tenho uma pessoa que eu não deixo ela sair e ela tem que executar algum trabalho, estou cometendo o crime ali de cárcere privado. Estou prendendo aquela pessoa ali sem ter autoridade para isso. Né? E aí vem outros, exploração sexual e por aí vai. Mas tem essa questão da legislação. Bom, deixa eu seguir aqui. Vamos seguir aqui. Agora a gente já viu a lei. O que diz a lei? Situação análoga à escravidão. E isso aqui é bastante comum no Brasil, tá? Se a gente for dar um Google aí, abrir o noticiário, nós vamos ver que em vários lugares do Brasil nós temos situações análogas à escravidão. Aqui em Santa Catarina, de onde eu falo, lá no norte, no Pará, inclusive tem redes aí
que transportam pessoas para trabalho análogo à escravidão. Mas agora vamos ver aqui um pouco do ponto de vista histórico. É isso que eu quero falar nessa nossa conversa, tá? Então, assim, deixa eu ver aqui o dicionário que eu citei, diz o seguinte: em primeiro lugar, a dificuldade inicial está em diferenciar os indivíduos submetidos à escravidão daqueles submetidos a outras formas de subordinação e exploração. Foi isso aqui que eu mostrei, citando a lei, a condição análoga à de escravo, né? A escravidão. Então nós temos aqui, ó, a escravidão, ela parte sempre de um estatuto jurídico. A escravidão, ela é legal, uma prática legal do ponto de vista jurídico. É autorizada pelo Estado, é regulamentada pelo Estado. E isso acontece ao longo da história, aconteceu ao longo da história onde tivemos escravidão. Então, é um estatuto jurídico. Vamos seguir aqui. Então, a partir dessa visão da escravidão como algo legal do ponto de vista jurídico, né, regulamentado, o escravo, a pessoa que é escrava, ela se torna um objeto, uma coisa, né, um bem, uma propriedade de alguém. Tá? Então a pessoa, ela perde a sua condição humana segundo esse estatuto. Porque o escravo, quem é o escravo? Vamos pensar aqui, o escravo ao longo da história é aquele que deixou a sua condição humana, né? Forçadamente, óbvio, e foi transformado em coisa, em objeto, em bem. Claro que isso é muito problemático. Por quê? Porque mesmo que a lei diga que ele é coisa, que ele é propriedade, ele pode ser comprado, pode ser vendido, ele não deixa a sua condição humana. Ele não deixa de ser humano. Então, quer dizer, a lei está criando uma ficção para definir algo que não corresponde àquilo que é de fato. Tá? Esse aqui não é humano, esse aqui é uma coisa, é um bem ou um projeto, mas é um ser humano. Inclusive, para lidar com esse problema, isso aqui eu estou trazendo para vocês aqui um problema. Para lidar com esse problema, os romanos, né, que criaram toda uma regulamentação para os seus escravos, eles não destituíam o escravo da condição humana. Então, assim, o escravo não podia ser maltratado, não podia matar o escravo. Então, tu tentava aproximar uma coisa da outra, tá? O objeto do ser humano. Claro que isso aqui tem que se fazer um malabarismo jurídico, mas os romanos eram muito habilidosos nesse aspecto. Então, uma questão aqui já levando em conta aqui, seguindo na página do nosso dicionário de conceitos históricos, na página 110, que é onde começa esse verbete sobre escravidão, né? Essa dificuldade de definição da escravidão, né? Ela já nos aponta para um caminho, né? Que o conceito de escravidão precisa se fundamentar em sua própria historicidade. Ou seja, nas diferentes formas que assumiu e nos significados que cada sociedade e época lhe atribuíram. O que está dizendo aqui? Que escravidão, ela ainda que o escravo seja, o ser humano seja destituído da sua humanidade, ela varia de lugar para lugar e de tempo para tempo. E é isso que é pensar historicamente, nós compreendermos isso, né? Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. E aí é o seguinte, ó, na página 111 diz: é fundamental distinguir a escravidão de outras formas de opressão.
A escravidão é uma forma de opressão, e daqui a pouco pode envolver outras ali, né? Mas nem toda opressão é escravidão, tá? A escravidão, antes de mais nada, define o escravo a partir de um estatuto jurídico. Né? Está no fato de o escravo ser propriedade do senhor, não sendo, portanto, definido como pessoa, que foi o que eu disse aqui. É uma tentativa de eliminar do escravo qualquer vestígio de sua humanidade. E aí tem uma parte que eu quero que a gente faça uma reflexão. Eu que leciono história antiga, então a gente tem que compreender esse conceito em seus diferentes contextos históricos, né? Desde o Egito Antigo, passando pela Babilônia, a Síria, a Grécia, Roma, a Índia, China e em parte da Europa medieval, as sociedades escravagistas elaboraram arcabouços jurídicos para definir o escravo como coisa. Apesar disso, a escravidão e a identidade do escravo não podem ser definidas pelo aspecto meramente jurídico. Não, porque os próprios sistemas legais que definiram o escravo como coisa, como o sistema romano, admitiram a face humana do escravo ao puni-lo por delitos e ao reconhecer o mínimo de proteção contra o assassinato e danos corporais graves por parte do poder arbitrário de seus senhores. Os juristas romanos, portanto, reconheceram abertamente que o escravo era tanto uma coisa quanto uma pessoa. Que foi isso que nós falamos aqui. Outro ponto fundamental. Para sociedades que mantinham a escravidão, um problema fundamental era o de delimitar as diferenças entre os grupos livres e os grupos de escravos. Em sociedades mais notadamente etnocêntricas, como a dos hebreus e gregos, os gregos antigos aqui, né, os hebreus da antiguidade, normalmente se buscava capturar e escravizar apenas os estrangeiros. Olha aqui, ó. Na Grécia, isso era muito comum. Quem é que é o escravo? O estrangeiro. Então, isso aqui é uma tentativa de definir quem é escravo. Em Roma mesmo vai ter escravo por dívida e escravo estrangeiro. Geralmente, os escravos eram os prisioneiros de guerra. Em Roma, Roma vai conhecer o seu auge, tá, da República até o Império a partir do trabalho escravo. Então, assim, isso aí, o mundo ibérico, o mundo latino incorporou muito, né? O trabalho é para o outro, né? Por isso que eu tenho que ter escravo, para o escravo trabalhar. Eu fico só aqui, né? Trabalho é algo negativo. Trabalho é castigo, né? Tanto é que a origem etimológica da palavra trabalho é castigo. Tá? Então sempre todas as sociedades têm a sua tentativa de definição, quem são os escravos, quem não são. É claro que depois em Roma vai proibir, não pode mais escravizar por dívida, tem que fazer um acordo aí. Agora o estrangeiro sim, prisioneiro de guerra sim. Inclusive, eu costumo dizer que o maior bem, pensando nessa perspectiva de escravo enquanto coisa, o maior bem na sociedade romana eram os escravos, porque eles geravam riqueza. Tá? E aí a gente poderia pensar assim, mas onde os escravos são os negros, não tem esse problema entre os livres e os não livres. Tem, porque nós temos negros livres, escravos libertos, tá? Que tiveram a sua carta de alforria aqui no Brasil. Então ele é negro, o negro é escravo, mas e aquele lá? Aquele lá é negro e não é livre, e ele é livre. Então é um problema definir, então, que separar quem é escravo e quem não é. As sociedades elas vão criar ali sistemas de dominação para isso. Agora, uma questão fundamental. Qual a divisão, aqui ó, qual a divisão da escravidão antiga para a escravidão moderna? Tá? Qual a divisão? Qual a diferença, aliás? É a questão racial. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a
a escravidão ela existe desde a antiguidade. Mas a questão de associar a escravidão à cor da pele é algo bastante moderno. É uma invenção europeia. E aí, ao longo da história, é óbvio que, né, que outros lugares vai se ter também a escravidão pela questão racial ali, antes da Idade Moderna. Mas serão casos pontuais. Quem vai dar uma nitidez a esse sistema de escravidão racial, é isso que eu estou falando aqui, são os europeus. É a Idade Moderna. São os reinos ibéricos e o Império Ultramarino português e espanhol. Então aqui o grande divisor de águas aqui é a questão racial. Tá? E aí eu vejo muita confusão, né? Ai, a escravidão não é algo aqui do Brasil, dos portugueses, isso aí sempre existiu. Sim, sempre existiu, né? Sempre existiu não, existiu desde a antiguidade. Mas a questão de associar a raça com escravidão é algo bem nosso aqui, tá? Bem próximo de nós. E aí por isso que quando a gente fala em escravidão, logo se pensa no negro. Então os europeus, eles viam o não branco como diferente. E a diferença, ela não é bem aceita pelos europeus, tá? Então aqui já falamos ali da... E aí, assim, outra questão quando a gente fala, né, escravidão no Brasil, o negro. Né? Escravidão no Brasil, não. Se fala escravidão de modo geral, se pensa logo no negro. Mas também o indígena. O indígena, ele sofre o racismo tanto quanto o negro. Tanto quanto o negro. Que bom que está se falando hoje em racismo no Brasil, né? Porque até alguns anos atrás se acreditava em democracia racial, né? E a gente sabe que é um racismo bastante violento nosso. Até porque ele é um racismo dissimulado. Não, eu não sou racista, né? Tenho emprego, até tenho um amigo que é negro. Né? Pode trabalhar na minha firma, só que agora não tem vaga. Eu conversando com haitianos aí, né? E eles me disseram, não, as pessoas aqui são muito boas, né? Só que nunca tem emprego, elas sempre dizem que vão ligar depois. Quer dizer, eles já começaram a sentir na pele questão racial, né? Mas o indígena, ele também sofre o racismo. E claro, o preconceito aqui, ele é amplo. Então existem camadas de preconceito. Por exemplo, um negro vítima de racismo, ele vai ser vítima do racismo. Se uma mulher, ela vai ser vítima do racismo e de preconceito contra a mulher. Tá? A pessoa homoafetiva vai ter também esse preconceito junto com a questão racial, com a questão de gênero. Tá? Mas assim, então, tanto é que os indígenas eram chamados pelos portugueses de negros da terra. Foram escravizados pelos portugueses. Aí quando eu era criança, lá na época da ditadura militar, né, civil militar, nas aulas se dizia assim, não, o negro era escravo porque o negro é mais dócil para trabalho, né? O índio é preguiçoso. Olha o que ensinava. O índio é preguiçoso. O índio não gosta de trabalhar, né? E o índio gosta de ficar na rede, né? O negro serve para trabalho braçal. Quer dizer, tá bom, sabe? Uma visão extremamente ideológica aqui. E hoje, né, com o avanço das pesquisas, o avanço do conhecimento, a gente sabe que era muito mais difícil escravizar o indígena do que o negro. Por quê? Porque o indígena, se ele fugisse, quem é que pegava ele? Quem é que conhecia melhor a América Portuguesa do que o indígena? Se ele fugisse, ele nunca mais achava o cara. O negro não. Para começar, para onde que ele ia fugir? Sabe? Chegou num lugar estranho, lugar estranho com gente esquisita, que nem diz a música.
Chegou num lugar estranho, não conhece ninguém, não sabe falar a língua, né? Alguns sabiam, mas outros não. E vai fugir para onde? Segundo ponto, o indígena está escravizado ali e daqui a pouco vem o povo indígena lá, o povo dele, e invade a fazenda. Arrebenta a casa, arrebenta a plantação, mata ali os senhores de escravo, né? Então é muito arriscado. O negro que está aqui, dois, três negros ali, sujeitos à violência, à opressão, à dominação, quem é que vai vir resgatar esse negro? Vai cruzar o Atlântico, né? Para começar, que nem sabe onde é que ele tá. Então, assim, isso são questões ali que fazem parte do contexto da escravidão. Tá? Então, a escravidão, ela possui diferentes relações que a gente tem que observar. Então, é esse o propósito dessa aula, a gente pensar de modo mais complexo. Não ficar em discussãozinha aí rasa de rede social. Né? Por exemplo, então nós estamos falando aqui de exploração de mão de obra, de mundo do trabalho, né, de relações econômicas, relações jurídicas. Tá? Por exemplo, esse negro que vai trabalhar, vai ser explorado, vai ser usado que nem carvão para queimar, como dizia o Darcy Ribeiro, né? E essa mentalidade ficou no Brasil, no empresariados, né? O trabalhador ali é um carvão para queimar. Usou aquele ali e contrata outro. Então, esse negro, esse objeto, ele vai ser um bem de grande valor. Então, nós teremos aqui os traficantes de escravos. E essa vai ser a atividade que vai dar maior lucro no Brasil colônia e, de certa forma, no Império. Ser traficante de carga humana, traficante de escravo. E mesmo perdendo grande parte da carga, se ganhava muito dinheiro, tão lucrativo que era esse tráfico humano, né? Esse tráfico de povos africanos da África para a América. Então tem esse tráfico. Então, os europeus aqui, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses, eles criaram toda uma logística. Ah, mas eles não entravam no continente africano. Sim, mas eles definiam, ó, esse aqui é negro, esse aqui vai ser escravo. E às vezes até entravam no continente, né? Se tinha feitorias ali, se tinha parcerias com grupos africanos que guerreavam, vendiam seus prisioneiros de guerra para esses caras que estavam ali para isso. E criaram toda uma logística no Oceano Atlântico para transportar eles para a América. Para transportar para a América. Então se criou uma rede de tráfico humano. Tá? Então é fazer essa de saber, ó, por quê? Vamos supor aqui, se vocês forem fazer uma prova do Enem, pode ter duas questões ali sobre escravidão. Pode ter uma questão da escravidão na antiguidade e outra na modernidade. Então, qual é que é a principal diferença? A questão racial. Tá? Até porque na antiguidade se fazia marca no escravo. Ah, se queima com ferro aí para saber que aquele cara com aquela marca ali é escravo. Né? Muitos negros eram queimados assim que nem gado, se bota a marca do seu proprietário quando ele chega quando ele é comprado. Depois aí o Dom João VI, se eu não me engano, ele proíbe isso, né, para dar uma resposta para os ingleses que o Brasil tá preocupado também com essa questão de acabar com a escravidão. Um outro fator aqui importante é que a igreja medieval, a igreja cristã, ela não se preocupava muito com essa questão do escravo. Ela legitimou a escravidão nas Américas, né? Tanto é que tem muito membro da igreja, muito padre e senhor de escravos. Tem aquele livro maravilhoso, A Dialética da Colonização. Tem ali um artigo Antonil e as Lágrimas da Mercadoria, né? É como ele humaniza a cana-de-açúcar e coisifica o negro ali que está
que está trabalhando, tá? A igreja medieval associava a escravidão a pecado, né? Então o escravo era um pecador. E olha só aqui, ó. É, dessa maneira, os homens deveriam ser resignados diante do poder das autoridades. Então, se tu é escravo, tá na ordem divina que é assim, né? Vai ganhar o mundo dos céus depois. A salvação é depois. Espiritualmente, tu vai ser livre. Tá? Bom, aí é o seguinte, no século XVII, eu ler aqui, sobretudo no século XVIII, surgiu um discurso anti-escravocrata, que defendia a liberdade natural do homem. No século XVIII, mesmo pensadores conservadores como Montesquieu criticavam a legitimidade da escravidão, considerando-a contrárias às leis naturais. Eu lembro aqui a filósofo inglês John Locke, né, que dizia que a liberdade é um direito natural de todo ser humano. O ser humano já nasce com a liberdade. E aqui a questão é saber se essas pessoas são humanas ou não. Claro que nesse período, do século XVIII, já não se tinha mais dúvida a respeito da questão da humanidade. Tanto é que parte desse avanço, movimentos anti-escravocratas, eles têm esse viés humanitário. Tem o viés humanitário. Então, assim, desde o início do século XVIII, a Inglaterra já vem pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. Por uma questão racional. Só que a gente sabe que a sociedade ela não funciona somente a partir da razão. Ela funciona também através da vontade. E isso vai atingir muitos interesses. Interesses que vão colocar o capital, o dinheiro, acima das questões humanitárias. Isso aí é algo bem compreensível num sistema capitalista. Aí me perguntam, mas e o comunismo? Sabe? Como não sei do comunismo. Né? Como esse debate capitalismo-comunismo ele serve muito para dar confusão e não para a compreensão. Então nós precisamos compreender a sociedade e o mundo que nós vivemos. E compreender com profundidade, não de modo rasteiro. Então, essa ideia de escravo no sistema capitalista, isso é algo que combina. Tá? Quem quiser se aprofundar, uma hora eu vou fazer uma conversa aqui sobre capitalismo. Tem esse livro aqui, ó, do sociólogo norte-americano, Immanuel Wallerstein, que eu gosto muito, Capitalismo Histórico e Civilização Capitalista, né? Nós vivemos num mundo capitalista e muitos confundem estado de bem-estar social com comunismo. Mas aí é por uma educação precária que nós temos no nosso país. Mas isso aí é uma outra discussão. Vamos voltar aqui para a escravidão. Mas é isso. E aí eu quero pegar uma frase para encerrar essa conversa e eu escutei aí já há algum tempo, né, empresários falarem dessa frase nas redes sociais, falarem dessa frase, que diz o seguinte, a frase: eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Vocês já pararam para pensar nessa frase? Ou eu fiquei pensando, conservador nos costumes e liberal na economia. Isso aqui é uma frase do século XIX. Tem uma obra aí, A República no Brasil, da Emília Viotti da Costa. E nessa obra ela tem um artigo. Ela diz o seguinte: como os barões do café no Brasil, os grandes fazendeiros, os latifundiários, eles aderiram a ideias liberais, mas continuaram com a escravidão. Ideias liberais que defendem as liberdades de modo diverso, né? Liberdade econômica, liberdade é um direito natural, a gente nasce livre. Quer dizer, como que tu pode ser liberal
e escravagista. Né? No Brasil conseguiram fazer isso. Por quê? Porque eles eram liberais na economia, apenas na economia, e conservador nos costumes. Tá? Então a gente tem que pensar aqui o seguinte: a história, a sociedade, a política, a economia, eles se transformam ao longo do tempo. O desejo para quem vive determinado período histórico é que essa transformação seja sempre para melhor, né? Mas nem sempre isso acontece. E aí, num país marcado pela escravidão como o Brasil, um país cheio de desempregado, um país aí que está tentando se desenvolver que nem o nosso, um país com baixo salário, com escolaridade precária, um país cheio de problemas como o Brasil, é um país maravilhoso do ponto de vista das suas belezas naturais, da sua natureza, da sua cultura, tudo tem muitas coisas boas. Mas assim, eu estou falando de questões do dia a dia ali, do mundo social, da economia, da política. Né? Nós vamos conservar o quê? Então, ser conservador no Brasil, né? Imagina se essas pessoas lá do século XIX fossem todas conservadoras. Daqui a pouco nós íamos estar com a escravidão até o século XX adentro. Ah, a sorte é que tinha gente com a mentalidade progressista que queria transformação, queria mudar para melhor. E teve que fazer essas mudanças a partir de lutas sociais, a partir de rebelião, de resistência, de mudança na legislação, de uma série de movimentos ali. Não foi algo que, olha, agora nós somos os senhores de escravo, tá bom, a gente aceita os escravos sejam livres. Não. Inclusive depois lá, que já a monarquia está bastante desgastada no Brasil e vê que não tem mais como manter a escravidão, se assina a Lei Áurea, sem nenhuma reparação para esses negros, né? Que eram trabalhadores, os senhores de escravos vão lá na monarquia, vem cá e querer uma indenização. Porque a gente perdeu propriedade aí, como é que fica? Sabe? Ou seja, eram conservadores, né? Não queriam o bem coletivo, o bem comum. Eles queriam o bem deles. Azar é do outro, se está sendo escravo, se fica doente, tem que morrer trabalhando aí. Tá? Então tudo isso avança a partir de pensamentos, a partir de ideias. E isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Vamos ver aqui. O racismo eu já falei, os negros da terra também. Então, deixar aqui a janela. Então, sobre escravidão era isso. Eu dei aqui algumas linhas gerais, algumas noções a respeito desse conceito de escravidão. Aí eu dei o exemplo do Enem ali. Mas assim, é muito mais do que o Enem. Pensar sobre essas relações, elas servem para a gente compreender o mundo que a gente vive. Tá? Porque felizmente, pela lei, não existe mais escravidão. Mas existem outras mazelas aí que precisam ser combatidas. Né? O próprio racismo, como foi falado aqui ao longo da nossa conversa. Quero deixar aqui para vocês um grande abraço e continuamos estudando. Bons estudos a todos e até a próxima!